Início. Você dá um ok aí para mim, Samuca? Boa noite. Olá, pessoal, mulheres modernas e homens modernos à moda antiga. A gente quer aqui dar um bem-vindo a todos vocês e, principalmente, poder dizer que essa noite, né, onde a gente encerra a nossa 8ª temporada, a respeito do tema de tecnologia, ela, para mim, essa palestra ela tem uma conotação diferente, porque ela realmente representa o que foi ficar 18 meses observando famílias com questões relacionadas ao uso dessa tecnologia. Eu até havia comentado na rede social, né, que acho que o meu interesse não é só da questão profissional, mas é sim também uma forma de eu poder me preparar como mãe para a etapa onde eu vou me colocar, né, num lugar onde a gente vai lidar com a questão da tecnologia com filhos na pré-adolescência. E o que me chama a atenção foi realmente ter passado por algumas situações onde a gente, ouvindo pessoas, sentindo pessoas, percebendo o que eles traziam nas conversas, e depois, quando a gente foi consultar, né, os artigos, os documentários, os livros a respeito desse tema, eu falei, meu Deus, como faz sentido o que os artigos comentam a respeito disso. Eu achei muito legal, porque eu vivi, depois eu li a teoria. E, geralmente, a gente lê a teoria e depois percebe o que ocorre na prática. Então, para mim, essa experiência ela realmente foi muito, muito rica. E ela também me fez me convidar a pensar assim, ó, se tivesse uma fórmula simples, breve e objetiva para poder dizer onde está o ponto de importância para a gente poder amenizar tudo isso, eu diria que a grande chave virada é a gente conseguir entender que a gente precisa investir na parte noturna das famílias. Porque dia é corrido, manhã geralmente é corrida, mas o processo de você dedicar atenção no período noturno para saber como está o coração, como foi o dia, quais são os desafios, como estão os sonhos dos filhos. E, mais do que isso, vocês compartilharem isso com eles também, começa a se tornar um hábito tão agradável dentro de casa, que a gente passa até naturalmente desejar ou se desinteressar pelas redes. E eu digo isso porque, curiosamente, quando a Dev Taira esteve aqui em Cascavel, no início da pandemia, a gente falou exatamente isso no encontro que nós tivemos com ela aqui, né, aqui em Cascavel, no evento da Fábio Freire. E a gente falou isso. De repente, entramos na pandemia. E hoje, passado quase 2 anos dessa pandemia, eu falo, é aí a grande chave que a gente precisa virar quando o assunto é esse uso de tecnologia. À noite é tempo de cuidar da casa e ponto final, não temos mais o que acrescentar. O negócio é seguir, né? Então, o que a gente vai fazer hoje nesse dia e que tem a ver com o nosso momento? Eu vou colocar aqui os slides para vocês. Tá fácil aí para eu mexer aqui no slide, André? Aqui, isso. Agora, deixa eu ver se a minha... Aqui. Gente, hoje nós vamos fazer algo bem pontual, tá? Chega de notícia chata, de efeitos que essa tecnologia acumula, porque, como é noite de encerramento, a gente não quer falar de problema. A ideia é você trabalhar exatamente. Primeiro ponto, o que eu percebi no ambiente clínico de 18 meses de análise? O que a gente viu dentro das casas, mesmo eles não falando para a gente claramente, estou aqui por conta de rede. Você nunca vai ver uma mãe chegar para você e falar assim, viu, eu tenho preguiça de ser mãe, por isso eu libero meus filhos a ficarem demais no uso da tecnologia. Você também nunca vai ver um casal para você e falar assim, ó, o meu casamento está ruim porque eu estou me entregando para as minhas próprias vontades. A gente sempre tem uma justificativa social que não é sempre a verdadeira. E o ponto do que a gente vai trazer tem a ver com isso,
tem a ver um segundo momento, ó, o que eles, e que eu acho que vai somar com a vida de vocês, o que eles sentiram quando começaram a fazer uso de forma mais saudável em apenas 7 dias. Eu detesto aquelas coisas, faça 7 dias e comprove, porque vai ter resultado. Porém, para se tornar um hábito, ele precisa de algumas mudanças. E eu gostei, e eu acho que vai se identificar com o que vocês já devem ter percebido e vivido, mas talvez nunca ninguém tenha falado. E a terceira coisa, instruções que neutralizarão os efeitos desse uso o tempo todo. Tá? Bom, quero começar falando o seguinte, o ano passado era tempo de pandemia, vocês viram que deram um boom nessas tal de curso online. E isso, de fato, gente, ajudou, tornou prático, funcionalizou, otimizou nosso tempo, foi uma beleza, otimizou até viagem para você evitar de ir e você conseguir adquirir as informações, por exemplo, de um congresso. Isso foi positivo. Qual foi o ponto negativo? O ato de ser muita coisa online está deixando fragilizados os vínculos e as relações. Então, se você mescla uma coisa e outra, aí tudo bem. Agora, quando você fica só num campo online, você não consegue obter vínculo. A resposta disso é o que a gente viu com os professores e alunos, né? Eles não aguentavam mais e o próprio professor cansa muito mais para dar uma aula em relação, não tem a presença física dos alunos, mas o processo de você conseguir fazer com que a aprendizagem realmente seja satisfatória, o online a gente viaja. Eu posso aqui estar com aquela carinha assim, tipo, estou prestando atenção, mas minha cabeça pode estar viajando, e aí esses pontos não efetuam uma aprendizagem realista e fundamentada, não é? E eu digo assim, ó, Deus, como nós já sabemos, é um Deus de ordem e é um Deus de limites. Eu acho que um ponto que me atrai disso é lembrar de Jó, quando ele dizia que Deus estava pontuando para que as pessoas soubessem que a tua vida, até as ondas orgulhosas de uma praia, elas têm limite que Deus estabeleceu para que elas obedecessem. Assim, eu entendo que deve ser, muitas vezes, nós, ao entendermos que há coisas que nós temos que pontualmente colocar limites. Um exemplo bem claro disso, grávida, tendo neném. Eu acho que alguma grávida vai dar luz a celulares, porque hoje o neném nasce e aquele contato enquanto o bebê está mamando, não está ocorrendo de poder ter aquilo que a gente fazia quando não tinha celular, que é de ficar sentindo aquele cheiro, ficar olhando, percebendo os jeitinhos, as características de um bebê. A gente pode ver celular, mas quando você tem um neném, não pode ser prioridade você deixar e fazer outras coisas, de perder esse contato de uma forma tão pessoal. E aí, nós vamos trabalhar, então, que eu quero comentar, é que a sensação que eu tenho é que, às vezes, está todo mundo falando e ninguém está ouvindo. Porque a gente ouve uma coisa, a gente passa outra coisa, seja no Instagram, sendo no Face. Vocês já sentiram isso? Vocês ficaram, às vezes, 40 minutos vendo alguma coisa, vocês viram 500 coisas, mas vocês não gravaram nada daquilo que vocês viram? Já aconteceu com vocês? Porque, de fato, acontece com a gente. Por conta de que é muita gente falando, ninguém está ouvindo e a gente fica no automático sem perceber. O que foi percebido em 1 ano e meio quando a gente atendia o pessoal na clínica, gente? Tudo é por conta desse excesso de estímulo que a gente vive hoje, né? Uma das coisas bem claras e pontuais para mim nesse processo foi se destacar isso aqui, ó, aumento considerável de insatisfação. Esse foi um ponto muito chave, e aquela história, né? Uma cirurgia não basta, eu tenho que fazer várias. Uma roupa não basta, eu tenho que ter várias. Eu não vou me ater muito nisso, porque eu já falei disso em outras palestras, eu acho que isso é claro e óbvio. Mas uma coisa é certa, não basta você ter prazer, você tem que ter vários prazeres. E também, a ideia é, não basta você ter vários prazeres, você tem que ter muitos. E não basta você ter muitos, você tem que ter milhares de prazer sobre essa questão.
E aí eu entendo que a teoria da moderação é a chave da palavra. Porque quando a palavra diz assim para nós, né? Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e do quê? Quem sabe aí? Equilíbrio. Parabéns, Lu. É isso aí. Equilíbrio. É para não ver? Não, é para equilibrar. Esse é o ponto. Esse é uma das coisas que a gente entende. Porque o ato de você murmurar faz você ter a tua própria autodestruição. E, consequentemente, a gente acaba vivendo isso aqui, ó, em segundo lugar, que é o aumento de descontentamento. Gente, como é comum a gente ouvir mulheres falando que o marido da outra é mais carinhoso que o dela, porque ele fez alguma coisa que ela postou e a coisa vai. Esse descontentamento, eu também não vou me ater, porque eu já falei sobre isso durante o ano, mas o que eu só gostaria de relatar? Não é culpa nossa. É um sistema que se organiza para nos mantermos num ciclo desse processo, e as pessoas acham que viver no tom pastel é ruim. Quem disse? Quem ensinou para nós que às vezes estar tendo uma vida em tons pastéis é ruim? Até um quadro fica elegante quando ele é utilizado com cores pastéis, não é? E às vezes você fica num compromisso tão grande que a tua vida tem que ser aquilo que nem sempre vai ser, que a gente entra assim num processo de descontentamento sem perceber por conta dessa realidade que a gente está vivendo. E aí a gente quer sair da dor, quer sair da insatisfação, e a gente vai injetando um monte de dose de dopamina, achando, será que a minha vida é ruim? E por aí se segue. Outra coisa, fantasia de uma comunicação assíncrona, gente. Tem um ponto aqui que eu queria relatar, porque isso é muito de pais que têm filhos jovens, podem se ater. Quando você está com um filho com autoestima boa, ele não fica assim, ó, ah, mas a fulana não me respondeu. Ah, mas o fulano está demorando. O que é uma comunicação assíncrona? É que quando eu fico com aquela ideia de que eu preciso ter a resposta da pessoa no momento certo. Ontem eu estava com uma pessoa conversando, ela com crises de ansiedade muito fortes, porque ela estava dizendo, Karine, eu não consigo receber um WhatsApp se eu não preciso responder na hora. Já foi falado isso aqui, eu não vou retomar, mas eu vou frisar. Esquecem, saem dessa ilusão fantasiosa de achar que você tem que responder toda hora, exceto quando a coisa é emergencial e pontual para coisas muito chaves. Mas não é o ponto para a gente. Agora, uma coisa aqui, estou passando rápido, porque eu quero me ater nesse próximo ponto, que é uma coisa que vocês nem sempre vão ouvir falar. É uma coisa que eu percebi, não li em nenhum artigo, mas eu resolvi trazer isso como um ponto de vocês avaliarem, e eu acho que vocês vão concordar comigo aqui, ó. A gente está vivendo uma exaltação da preguiça. É o que mais eu percebi com esse excesso de tecnologia. Tá uma preguiça danada. Ô, gente, pelo amor de Deus, tem um tal, não vou falar do negócio, mas talvez aqui quem vê videozinho no YouTube vai saber o que eu estou falando. Eu não quero falar o que eles estão vendendo, mas eles aparecem lá, um homem lá dizendo, chega de lavar louça. Alguém viu aqui isso ou não? Chega de lavar louça, pare de lavar louça e vamos só comer as comidas, os fast foods que tem por aí. Isso não é bíblico. A Bíblia fala que a mulher precisa estar ocupada com as coisas da sua casa. Não quer dizer que ela vai lavar louça, mas ela tem a máquina dela lá que pode lavar. Mas essa vida, uma coisa é você confundir uma vida prática com algo que você vê que, para esses jovens que estão ouvindo isso agora, você começa a ouvir como é que eles vão ser como mãe e pai, se fala, meu Deus, eles não vão ter conexão nenhuma com essa casa. Ontem eu vi uma escola que vai colocar aula até 12h50. Aqui em Cascavel, e isso eu não sei se não vai se estender para outros lugares, porque é uma rede grande. Eu fiquei pensando, cadê o tempo de parar? Porque se é 10 ou 15 minutos que uma família para se conectar e falar na mesa, se um pai e uma mãe têm que buscar, o almoço desse pai e essa mãe vai ser rápido, você já tem que voltar logo para o seu trabalho, ou seja, é tudo atropelado.
E aí, quando eu estou hoje num ponto de praticidade, eu poder avaliar que eu estou quase que praticamente fazendo isso aqui, ó. Nós estamos venerando a preguiça. Você não precisa lavar a louça, você não precisa fazer nada. A única coisa que você precisa fazer é continuar nas tuas redes. Nós estávamos voltando de viagem em janeiro, e aí a gente estava ouvindo música no carro, e daí passava a propaganda, né, no meio dos intervalos. Eu até anotei aqui, porque eu achei relevante de poder comentar com vocês. Assim era o comercial, ó, que entra nesse próximo ponto que eu quero trazer aqui, que infelizmente é uma realidade. Desconsideração da autoridade e da hierarquia. Não se respeita o chefe. Eu falo mal do chefe. Eu não respeito o pai e mãe. Eu tiro sarro de pai e mãe. E eu fico muito brava quando eu vejo alguém fazer isso. Aí olha só a tal da propaganda, né? Dizia assim, ó. Não quer ouvir sermão, não quer levantar cedo para ter que ir trabalhar, cansado de puxão de orelha do chefe, venha para o tal. Aqui você vai ter descanso. Tipo assim, ó, venerando a preguiça mesmo. Você não tem que fazer nada, você não tem que mexer nada no sofá, né? O corpo no sofá. E além de tudo, você não precisa obedecer pai e mãe. Você não precisa, você pode reclamar de chefe. Eu sei que isso é uma coisa que entra no que os publicitários falam, que vende mais e que tem a ver com o que o público vive. Porém, há de se cuidar, porque um público jovem que não tem filtro acostuma com essa fala e acha que isso é habitual. Nunca é e nunca vai ser. E nós precisamos ter entendimento de que a autoridade necessita ser respeitada. Então, se você vê um filho que está aqui, ó, no celular e ele não te ouve, peça que ele pare. Não é aquela história de você arrancar o celular dele e você tirar. Pelo contrário, você não vai arrancar celular e tirar. É ele que vai te dar na mão. É ele que precisa te prestar contas. Senão a gente está parecendo que quem está coordenando todo um ambiente familiar é apenas a realidade do que um filho deseja. Fora da noção, gente, isso aqui. Totalmente fora. Eu lembro de um versículo que fala, né? Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele os ensinava como quem tem autoridade e não como um mestre da lei. Muito legal, né? Porque o mestre da lei é tipo, ó, isso é certo, isso é errado, você pode, você não pode. Ele não. Ele tinha vínculo. E o vínculo gerava nele autoridade. E essa é a nossa diferença como pais para a gente atuar nesse processo de uma realidade de vida aí hoje. Nós temos também uma tal de uma memória comprometida. O que vocês fizeram esse fim de semana? Alguém lembra? Não precisa falar, só levanta a mão. Quem lembra o que fez esse fim de semana? Percebem como a mente da gente, ela leva um tempo para fazer o resgate dessa memória? E a gente pede, né? Não lembro. Por que a gente às vezes não lembra? Porque às vezes a nossa emoção não estava lá. Vocês vão ver que isso tem tudo a ver com o relato de como trabalham as nossas emoções. Por que a minha memória é comprometida? Por simples realidade, baseado no fato de que eu não estou atenta. Eu estou aqui, mas meu corpo está pensando no que eu vou fazer a hora que eu sair daqui. Eu não estou concentrada com isso aqui. Eu estou no trabalho e muitos erros de trabalho ocorrem porque a tua mente está no depois e não no momento. Gente, esse ano eu relatei isso aqui em uma das palestras, eu vou repetir. Eu nunca ouvi tanto chefe reclamando de
colaborador que só fica no WhatsApp. E isso é desonroso com a figura de hierarquia que está pagando o seu salário. É necessário uma revisão. Ninguém está vendo? Sim, ninguém está vendo, mas quem te exalta é Deus. Essa honra precisa acontecer. Depois é fácil da gente poder reclamar. E aí a gente vai para um outro ponto, que é outra coisa que esses artigos colocaram, é outra coisa que a gente percebia nos atendimentos, que vocês aqui eu já citei, né? Que a diminuição de estar presente nas coisas. Mas isso daqui, ó, procrastinação é uma palavra que eu iria ficar em destaque. A gente não planeja, como eu falei. Levanta a mão para mim, nós estamos em outubro, tá? Levanta a mão para mim, quem aqui já está com planejamento do que vai fazer no fim do ano? Parabéns. Vocês lá atrás também? Porque alguém parou para pensar. Mas como a maioria está vivendo, é aquela história, a gente vai... Está tão cansado do dia a dia que vai passando e a gente vai deixando para lá. O excesso da tecnologia diminuiu o planejamento e aumentou a procrastinação. Daí a gente começa a resolver as coisas tudo em cima da hora, de qualquer jeito. E às vezes você não curte. Você neutraliza tudo isso a hora que você aciona a sua gratidão. E a gratidão é o que tem faltado, né, nos nossos dias atuais. Não preciso nem falar aqui, minha mão já diz, né? Menos criatividade, obviamente, porque o que a gente tem feito, né? Eu não atribuo só ao uso da tecnologia. Existe, sim, uma realidade de pressão, de coisas e situações que a gente vive que merece um olhar mais apurado de como que a gente conduz. Quer um exemplo disso? Como a gente está vivendo nessa pressão louca? Concordo que, às vezes, ouvir uma palestra de 1 hora, dá vontade de apertar o botão do 2 do WhatsApp, porque o que a gente quer é uma coisa rápida, que em 15 minutos resume tudo que a gente quer. Beijo, tchau, 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 eu vou sair daqui, pronto, acabou. E daí eu já faço, já consumi informação e já vou embora. E assim a vida continua. E eu continuo fazendo exatamente as mesmas coisas que eu já faço. Ou seja, eu não mudo nada do meu dia. Eu só sei que é bom, que é ruim, que eu devo, que eu não devo, mas nada muda do jeito que a gente realmente se relaciona. Por isso que eu sou adepta a essa fala que eu disse bem ali no começo. Foquem no período noturno da sua família. Foquem. Aí é a tua chance de resgate. Esse é o ponto. Aí vem uma coisa, né, que praticamente, nem vou dizer o resto aqui, porque vocês já sabem, compra, meu Deus, nem preciso falar, teve o maior índice de compras agora nesse ano por compulsão. Faz 10 dias, inclusive hoje coloquei lá, se alguém soubesse, né, eu não paro de receber ligação de gente falando com queixas de homens dentro da pornografia. E homens pedindo ajuda para parar, porque esse negócio de pandemia aí aumentou. Já falei a respeito de comida, quantas crianças engordaram nessa pandemia. Então, vocês veem quanta coisa que não é só de tecnologia. Eu quero falar da parte boa, porque é essa que eu quero me ater a partir de agora. Já me senti no compromisso de falar o resumo do que eu falei em 6, 7 meses. Agora eu quero dizer tudo que eu ouvi de famílias. Quando saíram da negação, partiram para confissão de dizer que eles estavam sentindo que estavam passando do ponto. E olha que coisa legal que eu ouvi enquanto eles fizeram isso por 7 dias mesmo. Eu falei, vamos fazer um teste de 1 semana para ver o que dá? Olha que legal. Primeira coisa que eles falaram, eles se sentiram diminuindo as comparações que eles fazem com os outros. Outra coisa, no início, eles tinham vontade de saber tudo sobre aquela pessoa que você sempre procura no Insta para saber o que ela está fazendo. E eles começaram a perceber que, no início, tinha vontade de ver, e isso começou a declinar depois de uns dias. Depois começaram a se voltar para si mesmos, no sentido bom. Uma coisa que eu ouvi
de toda esposa, de homens, dizendo para mim: Karine, sabe que eu estou aceitando melhor o meu cônjuge? Até coloquei aqui, ó. Eles começou a aumentar a aceitação referente às pessoas da casa, sem ficar se comparando com os outros. Que coisa, né? Achei tão legal isso. Menos insatisfação consigo mesmos e com as pessoas que eles caminham. Aumentou a calma. Nitidamente. A gente percebia isso, sabe como? Só no andar. Porque quando você entra assim no trabalho, você já vê o passo da pessoa, já comunica como que ela está, né? E o ato de você estar mais tranquilo, vocês podem analisar, nas férias a gente anda mais devagar. Porque a gente já está num compasso mais da nossa própria natureza, não é? E uma última coisa que eu ouvi de relato foi: a maioria das pessoas falaram que começaram a fazer faxina na casa e começaram a querer mudar cabelo. Que curioso essa informação. Isso não é de um artigo, isso é de experiência. E eu acho que isso tem tudo a ver, porque eu fazer faxina na minha casa tem a ver com o ato de eu estar mais atento com as coisas da minha casa. Ontem nós estávamos lá em casa assistindo aquele programa Quilos Mortais, que mostra, né, das pessoas bem obesas lá dos Estados Unidos, e eu comecei a analisar as casas deles, e eles têm sempre as mesmas características de casa. Eles ficam tão focados na comida, porque a comida é o Deus deles, que a casa você vai olhar, você vê que é uma casa que ele parece ser uma casa meio abandonada, não se tem atenção com os detalhes, com o carinho de ter uma cortina, com a forma que eles deixam os objetos expostos, porque eu estou tão focado nisso que eu não vejo aquilo. E quando as pessoas começaram a dizer, olha, comecei a perceber minha casa e tal, e as mulheres querendo mudar o estilo do cabelo, a mudança do estilo do cabelo tem a ver com o ato de você olhar para você, de se perceber, de atualizar a sua imagem, de fazer coisas que tenham a ver com você naquele momento teu de vida. Isso me chamou a atenção, de uma forma bem verdadeira, para que a gente não viva, gente, aquilo que está escrito em Isaías 6:10, que fala assim, ó: torne insensível o coração desse povo, e torne surdo os seus ouvidos, e fechem os seus olhos, e não ouçam mais, e nem entendam mais com o coração. Porque é o que a gente vive, eu estou tão focado nisso, que eu não ouço, eu não vejo, eu não sinto, eu só sou uma múmia. Tal qual a gente falou lá num dos primeiros encontros do primeiro semestre. O que eu posso fazer então, se eu entendo que eu quero viver de forma inteligente, e eu também quero continuar fazendo uso, porque eu acho que é um recurso de informação, de atualização, é um recurso gostoso, é um recurso sim de distração, com medidas, e é um recurso agradável. Mas viver inteligentemente isso, eu citaria apenas 3 pontos aqui, mas são 3 pontos muito relevantes para a gente adotar, fora aquele primeiro que eu dei lá a respeito de você conviver e investir na parte noturna da sua casa. Caroline Leaf é uma psicóloga americana. Ela fez um livro que eu gosto demais, eu aconselharia vocês lerem. Esse livro, Seu Perfeito Você. E ela fala para a gente estar muito atento com aquilo que te deixa bem, porque aquilo que te deixa bem é o que combina contigo, o teu ritmo. E ela fala assim, ó, no livro: sabe, eu não sou contra excesso de tecnologia, mas eu entendo que cada pessoa é uma partícula de Deus em seu jeito único de ser. E estar demais envolvido nas redes vai nos fazer nos distrair dos nossos próprios talentos, e isso vai nos tirar daquilo que nos deixa a conhecer como nós funcionamos.
ela fala: devemos viver de uma forma humilde, não orgulhosa, porque a humildade é uma baixa preocupação consigo e não uma baixa autoestima. Se você vive a sua vida pensando somente em você, você realmente se torna seu próprio ídolo. Eu gostei dessa fala dela, porque a gente descobre quem a gente é quando você entra num estado teu de contentamento. Esses dias, essa semana eu estava pensando, se eu fosse falar sobre uma palestra, o que eu amaria falar? E me veio a resposta. Nossa, se eu falasse sobre esse assunto, ia queimar dentro de mim esse assunto, porque ele tem a ver comigo. Eu amaria falar sobre isso, aquilo me gerou contentamento, me gerou satisfação, porque aquele assunto é a característica da Karine. O assunto sobre tecnologia é um assunto atual, importante, necessário, mas assim, não é aquilo que arde meu coração, você entende? Aquela coisa que me deixa assim, de olhinho virado. E o seu perfeito você é quando você entende: eu amaria viver algo que tenha a ver com a minha cara, no compasso do meu estilo, do jeito que eu entendo que combina comigo. Você vê isso claramente numa pessoa, quando você vê, às vezes, até a roupa. Eu estou olhando a Stephanie aqui, que me veste, né? Me remete a isso. Quando eu vejo uma pessoa que ela está integralizada, quando ela se conhece, as roupas dela combinam com ela. É aquela história lá, quando ela é mais romântica, ela tem uns estilos de roupa mais de bolinha. Quando ela é mais atual, ela tem, de fashionista, que o povo fala aí, ela tem um outro estilo de roupa. Mas ela se adequou, ela entrou naquele jeito que tem a ver com ela. Imagina quando você faz isso no seu modo de vestir, no seu jeito de viver, no teu compasso de profissão. Olha que satisfação, que prazer você acordar e falar assim: hoje é um dia que merece ser vivido, não é? E essa fala, ela me faz pensar que todos nós temos um ritmo e que ele precisa ser respeitado, igual de um número de sapato. Se eu andar com um número que não é o meu tamanho, ele vai me apertar. E se eu colocar um maior, ele vai ficar tão folgado que eu vou tendencionar a cair. O respeito com esse eu é o que define como eu vou tratar. Então, não tenha vergonha de você respeitar o teu ritmo para responder um WhatsApp. Lembrando que eu falei no mês passado, não fique seguindo regra de todo mundo que fala para você postar de não sei em quanto tempo, né? Segunda coisa aqui que vem, que é o ponto-chave também para mim, é a questão da atenção plena. Daniel Siegel, o ano passado, a Gil, a psicóloga que tem aqui também na nossa igreja, ela estava falando sobre ansiedade, e eu aprendi isso que eu vou mostrar para vocês com ela. Falando do prato, aqui, ó, de uma saúde mental boa, tá? Esse é de um autor chamado Daniel Siegel. Ele é excepcional, e ele fala algo que ajuda a pessoa a trabalhar com ansiedade, com depressão, nas realidades que a gente está vivendo no dia de hoje. E ele fala que a gente precisa ter algo como se fosse um prato, e dentro desse prato eu preciso conter todos esses elementos. Então, entre eles é tempo de dormir, o tempo de atividade física, o tempo de concentrar, que é isso que os jovens confundem, porque tempo de concentrar não significa ficar com o WhatsApp para ver quem responde. Tempo de estudo e de foco não dá para ficar, ou tem que ficar com o celular virado para baixo. O tempo de conexão. Daniel Siegel fala sobre isso. Você tem que ter seu tempo de conexão. Os jovens estão muito falando sobre bateria social. A minha bateria social ela acaba rapidinho. Por quê? Porque estão se conectando menos. E o Daniel, ele fala sobre isso. Esse tempo de conectar-se é o que te mantém com uma saúde mental boa. O tempo de brincar. E brincar, gente, é uma coisa super séria. Todos os relatos que a gente tem de neurocientista é falando o quanto que uma pessoa reseta a mente quando ela brinca. Quando ela faz coisas de criança, quando ela ri.
o tempo de descanso e o tempo de você ficar com você. E a gente não fica mais com a gente. Se você chega em casa e não tem ninguém em casa, o que você faz? São raras as vezes as pessoas que ficam paradas, olhando para o nada, pensando em alguma coisa, porque a gente sempre está conectado, né? E se eu paro e penso, gente, isso é uma das grandes coisas que a realidade da vida ela permite, sabia? Eu entendo que a pessoa, o simples fato dela parar para pensar já resolveria muito dos problemas. Só que a gente tem realmente parado menos. Além de tudo, eu entendo que era a fórmula que Jesus tinha para lidar com o problema. Era ficando quieto, estando sozinho para se refrescar nas ideias. É tão simples. Por que a gente fica complicando com 49 milhares de técnicas que a gente faz 3 e já desiste na 4ª? O parar. Tive uma mãe que ela teve a redução de 8 quilos do filho dela, simplesmente porque ela pediu para o menino parar. E ele tinha que parar para ele avaliar a maneira que ele estava se alimentando. Que coisa mais simples, gente. Nossa, é tão... Para mim, isso aqui é a chave. Isso aqui, para mim, esse tempo de ficar quietinho, precisa ser resgatado. A Ana é uma pessoa que eu gosto demais. Eu sei que muita gente que nos ouve são de religiões muito diferentes, né? A gente tem de tudo aqui. Mas quem não a conhece, vale a pena ouvir as questões dela. E ela fala uma frase que eu acho que resume demais esse tempo de lidar com a questão das redes. E ela diz, né? Olha que legal. Passado, você é tão grande. Quando você fica demais na rede, você não vive essa frase aqui, ó. Presente, por favor, apareça. Ele não aparece. É aquilo que eu falei, você não lembra o que você fez, porque você não estava nem com a cabeça aonde você viveu. E ela fala, futuro, de esperança me enche. Para mim, essa fala do presente, ela tem muito a ver com esse anzol aqui. Meu pai está aqui hoje, né? Pai, obrigada da sua visita. A minha mãe também. E meu pai que deu esse anzol para minha filha. Gente, esse anzol é como se ele fosse te remeter à noção de presente, tá? Presente é como se fosse essa lâmpada que está em cima de mim. E nós somos tentados, eu não vou fazer isso, mas vocês vão imaginar aqui, que se eu fosse abrir essa pontinha do anzol e eu fosse me remeter a mostrar para vocês, esse anzol, eu estaria lançando ele para frente, certo? E esse meu lançar para frente indicar futuro. Essa frase da Ana, para mim, ela tem tudo a ver, porque eu preciso fazer com que eu pesque a minha mente e traga ela para o presente o tempo inteiro, porque senão a gente, quando se vê roubado. E ou eu vou ficar com aquele passado que é tão grande, ou eu vou me remeter a pensar naquele futuro que eu ainda não fiz. Acabei de perder um sorriso de um filho, acabei de esquecer do que eu tinha que ir para fazer depois, acabei de perder um relato de alguém que passou na rua. Qualquer coisa nesse sentido. Mas eu entender que essa luz está aqui embaixo, e eu entender, como a gente falou no mês passado, que eu posso ser livre dentro de uma casca de nozes, se eu me concentrar no ato de conectar-me com esse presente, você vai conseguir rastrear qual que é o ponto teu de ritmo. Tem gente que consegue fazer mais, tem gente que consegue fazer menos e está tudo certo. Eu jogo tênis e eu percebi isso claramente quando eu estou num jogo. Porque a hora que a bolinha vem, eu percebo que a hora que eu respondo e eu estou focada naquele presente, eu estou focada naquele jogo, eu estou focada naquele momento,
a bola ela é precisa, ela resbala, ela simplesmente obedece ao meu comando e a coisa ela cai aonde eu imagino. Eu costumo jogar com meu marido, né, com os amigos, mas meu marido ele já percebe, ele fala, cá, volta para o jogo. Quando eu começo a errar demais, ele fala, você saiu do jogo, né? A hora que o meu pensamento começa a pensar em outra coisa, no que eu vou jantar, no que eu vou fazer, no que vai ter amanhã, sei lá o que vai acontecer. É uma coisa muito louca, gente. Eu não sei o que eu faço, eu estou com a mesma posição. Eu, às vezes, acho que eu devolvo a bola do mesmo jeito, só que o ato de eu não estar conectada naquele momento, em termos de pensamento, faz minha bolinha errar. Se isso acontece num simples toque de uma bola na hora que você está jogando um tênis, você calcula o quanto que isso não nos faz desconectar de um presente quando você está com outras pessoas. Por isso que não tem jeito. Responda as tuas coisas, faça o que você tem que fazer, porém tenha atenção concentrada, mantendo nessa fala do que o Daniel Siegel fala. Tenha a atenção plena. Crie uma atenção plena. Plena. É eu, você, esse momento, o resto tudo fica de fora. Fazendo isso, você neutraliza demais tudo. E neutraliza mesmo. Base para isso que eu falei, entra no que está em Hebreus 4:7. Olha que legal. E a gente já está indo para os finais aqui desse encontro. Olha aqui, ó. Deus estabelece outra vez um determinado dia chamado hoje. Ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. Que legal. Existe um dia chamado hoje. E tudo que está tentando nos roubar é fazer com que este hoje não seja, de fato, bem vivido. Porque uma pessoa que ela não vive hoje, ela não forma uma história. Um jovem que não vive hoje, ela não sabe nem a profissão que ela quer atuar amanhã. Infelizmente, este ano, eu tive maridos que não perceberam que as suas esposas estavam depressivas, com elas dormindo todos os dias ao lado deles. Eu tive exemplos de filhos, de pais que não perceberam o que estava acontecendo no mundo desses filhos. Assim como eu tive mulheres que mal sequer se atentavam para as necessidades dos seus maridos. Porque a gente não estava conectado com esse hoje. E aquela palavra que foi escrita não sei quantos milhares de anos, será que ela já não estava sendo preparada para um tempo como hoje? Na tecnologia e na realidade que a gente vive? Eu realmente me questiono. Porque o lutar para que você viva nesse tempo de hoje é uma luta, pelo excesso de estímulos que nós estamos tendencionados a viver e a ter que lidar com tudo que a gente vive. Tá certo? A vida é muito mais, né, do que ficar apenas olhando a janela de um celular. Por isso que o recalcular a rota da tecnologia, que é o tema nosso hoje, ele tem a ver com recalcular a rota mesmo. Você errou, você acionou lá o Google, errou a rua, virou antes, virou depois, recalcula a rota e volta, volta, e volta, e volta. Queria estar encerrando contando uma parábola moderna que eu inventei, que eu até coloquei, foi uma das historinhas que eu coloquei lá no Instagram, logo quando eu abri. E resolvi voltar a contar para vocês aqui. Beatriz tinha uma funcionária. Ela amava e se davam muito bem
uma com a outra. Elas trabalhavam juntas há mais de uma década. Elas se relacionavam de uma forma profunda e com confiança. Uma queria o bem da outra e ambas tomavam café juntas todos os dias. Um dia essa funcionária começou a mudar. Ela passou a chegar no trabalho e ir direto para o celular. As conversas foram diminuindo e a dona Beatriz começou a sentir passos de inquietudes e respostas mais objetivas. Tenho que terminar. Mesmo assim, a dona Beatriz insistiu. Ela está lá, todas as manhãs, para que bondosamente ela oriente a sua funcionária com tudo que ela deveria fazer. Mesmo sem ela perceber que ela estava vendo o que a funcionária estava fazendo, na frente dela era uma coisa, mas atrás ela dava um jeito de ir para o WhatsApp. Como você se sentiria se fosse a dona Beatriz? Eu acho que todo mundo deve ter passado isso aqui. E o que você faria se você fosse ela? Essa história ela é simples, mas ela não tem a ver com uma funcionária e também não tem a ver com a patroa. Essa é uma história que poderia continuar com uma série de detalhes, mas na realidade é apenas uma parábola moderna para eu dizer que a dona Beatriz refere-se a Deus e a funcionária somos nós. Todas as manhãs, todas, Deus deseja sentar no café para nos orientar, para nos dar direção e para a gente poder falar e poder ouvir. Todas as manhãs Ele espera. Todas as manhãs. Ele espera para nos surpreender com o pão de cada dia. E sem querer nós estamos nos distraindo com as migalhas oferecidas pelas ansiedades do mundo moderno. Pai, ajude-nos a não esquecermos que um dia contigo vale mais do que 1000. Ai, Senhor, eu desejo ser a sua humilde e obediente serva. E que eu possa estar ouvindo os mais preciosos conselhos vindos do Senhor. E assim é o que eu espero, com que todos nós possamos estar com o mesmo desejo. Esteja moderno, esteja atualizado. Mas eu amo a palavra de Josué que fala: medite na palavra de dia e de noite, para que você seja bem-sucedido no que você fizer. E não caia no seu próprio entendimento. Tá certo? Foi muito bom ter trabalhado esse tema com vocês. Eu tenho e fiquei com quilos de informações que eu não disse, apesar dessas 7 palestras seguidas, desde abril até agora. Só que no momento oportuno, em algum outro momento, eu trabalharei em algum outro lugar que não seja aqui nas Mulheres Modernas. Mas eu não posso estar encerrando esse ano, gente, sem fazer o agradecimento para todo mundo que nos ajudou. Esse ano vocês veem que o pessoal pegou o tal do formato online, que é uma beleza, né? Aqui a gente já consegue sentir isso. E eu fico feliz porque a gente consegue abranger pessoas que são fora de Cascavel, mas eu digo que nada se compara com esse vínculo de poder sentir vocês aqui com a gente, viu? Então eu gostaria só de poder chamar rapidinho para vocês poderem dar uma salva de palmas. Fernanda Camerini, que, né, sempre fotografa os nossos encontros, e Stephanie, Alice, Rose, Clau, vou pedir que vocês venham aqui. Clau é a minha sogra, ela está sempre aí atuando. O Fer, o Samuel. Amor, eu queria que você viesse aqui também. As meninas estão lá embaixo, a família toda. Gente, aqui está só um pouquinho do pessoal. Fer, pode subir aqui. Mas eu queria realmente agradecer, né? Você que está sempre junto, registrando esses momentos. As meninas que estão sempre ali na recepção,
para dar um boa noite para vocês. Podem. Aqui, a Alice eu já conheço, por ela não vem nem a pau. Mas é só para vocês conhecerem, né? Porque às vezes fica só um rosto da Karine, mas mal sabe que aqui tem tanta gente por trás, né, Rose? Eu quero agradecer a Stephanie também, que obrigada, tá? Por todas as tuas roupas. Eu sei que muita gente me manda pedindo mensagem. Ah, tem como... Deixa eu tirar, você é tão linda que eu vou tirar isso aqui. Viu? Todo mundo muita gente manda mensagem. Ah, dá para ter aquela roupa, não sei o que, da palestra. Você pode mandar para o país, conforme as pessoas não são daqui? Sim, sim, a gente consegue. A gente tem um método bem bacana. É só entrar em contato no Insta da loja, tem o link do WhatsApp. E é só chamar a gente vai estar conversando certinho. Tá bom. Ou como é que é os benefícios, né, da tecnologia. A Fer que registra, não vou nem falar da Fer, porque Cascavel inteiro conhece quem é a Fer. Ela que fez meu casamento, ela que fez a cestinha de aniversário, ela que fez tudo da nossa vida, né, amor? Foi ou não foi? Eu quero agradecer a Cláudia, minha sogra, a Alice, a Rose, toda a nossa equipe. Eu também não vou poder deixar de dizer, né, meu marido e as crianças que... Gente, é gente que acompanha. A gente está há 8 anos, indo para o 9º ano. Sem o pessoal da técnica, o Rodrigo, o Samuel, meu Deus, o pessoal aqui que toca... O Fernando, o André, que veio hoje, o Pedro, que fica no estacionamento. Gente, para vocês parece que é só um nome, mas vocês não sabem a organização para fazer só uma horinha só desse encontro para as coisas ficarem organizadas, né? E o Maicon, que toca e dedilha, né, toda vez que a gente está aqui também. A gente quer muito agradecer, porque é por causa de vocês que tudo acontece e que vocês possam viver um final de ano maravilhoso, cheio da presença de Deus, que vocês vivam essa entrada para o Natal, ouvindo músicas de Natal. E o ano que vem a gente espera estar iniciando o mês de abril com a 9ª temporada, quase uma década, né, vó? Meu Deus do céu, até aqui Deus nos abençoou. Já tem o tema do ano que vem, mas vou trazer isso no momento oportuno. Gente, eu quero agradecer vocês e eu quero que vocês não esqueçam desses 2 elementos, tanto da raquete quanto do anzol. É hora da gente neutralizar esse tempo e esse excesso, tá joia? Obrigada de coração, viu? Vão com Deus. Beijos, até mais.